Boa noite a todos. Então, hoje nós estaremos abordando o capítulo 13, o último capítulo de 2 Coríntios. Então, eu vou pedir para a Valquíria estar lendo para a gente, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 13, diz assim: Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos o mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que um em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto aos mais irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém, meus queridos. Aqui, como eu disse, é um capítulo curto, mas bem significativo e bem forte também. Eu vou começar, na verdade, abordando o versículo 1. Eu vi que no estudo passado nós tivemos uma pergunta, inclusive do irmão Horácio, que talvez tenha ficado algumas dúvidas com relação às idas do apóstolo Paulo a Corinto. E até o irmão Horácio perguntou, né? Eu expliquei um pouquinho sobre a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ali parece que ficou um pouco confuso, e é realmente um pouco confuso, né? Porque Paulo fez, na verdade, 3 viagens missionárias, mas não quer dizer que ele foi, né? Na primeira ele foi em Corinto, na segunda ele foi em Corinto, e na terceira foi a terceira vez, não é assim. Então é bom a gente entender um pouquinho o contexto que aconteceu aqui. Paulo, na verdade, ele foi na segunda viagem missionária, né? Ele foi lá, e na terceira ele foi também, e tem uma programada aqui, né? Nós vemos aqui no versículo 1, vemos que Paulo faz menção de ir a Corinto pela terceira vez. Ou seja, ele já tinha ido 2 vezes, e vemos que ele esteve em Corinto não em sua primeira viagem missionária, como eu disse, mas na segunda. Foi onde ele, ali no caso, ele fundou a igreja de Corinto, que nós vemos, no caso, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ali do versículo 1 ao versículo 18. E a sua segunda visita, é, ela ela é bastante mencionada, nós vemos aqui, em primeiro, né, 2 Coríntios, principalmente em segundo, fica bem evidente que Paulo fez a segunda visita, e essa visita ela não foi boa, ela não foi agradável, por isso que ele escreveu a carta severa, como nós já estudamos. Então, quando que aconteceu essa segunda visita do apóstolo Paulo? Em Atos dos Apóstolos, apesar de ficar bem claro em 2 Coríntios, essa ida, em Atos dos Apóstolos ela não fica tão claro.
Mas nós entendemos que essa viagem foi depois da primeira, onde ele fundou na sua segunda viagem missionária. Então, ela aconteceu na terceira viagem missionária e provavelmente quando ele estava em Éfeso. E esse episódio nós vemos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, né? Onde Paulo esteve ali em Éfeso. Então, essas foram as duas visitas que o apóstolo Paulo fez a Corinto. E aqui, no caso, ele menciona uma terceira visita. E a terceira visita que Paulo está planejando aqui, na verdade, nós não sabemos se ela aconteceu. O que vemos em Atos, após a sua terceira viagem missionária, onde Paulo fez a sua segunda visita, não nos fala, né, de uma terceira ida do apóstolo Paulo a Corinto. Na verdade, após a sua terceira viagem missionária, nós vemos que Paulo ele foi preso e foi levado ali, então, para Roma. Mas aí a pergunta que fica em nossas mentes e o problema todo de Corinto? Né? Como que foi resolvido esse problema todo que ainda tinha para ser resolvido? Aproximadamente 30 anos depois de Paulo ter escrito a sua segunda carta a Coríntios, nós vemos que um dos pais da igreja, Clemente, ele escreveu à igreja de Corinto, isso aproximadamente 30 anos depois da segunda carta aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, lembrando que ela não é a segunda, né? Ela é a quarta, mas duas se perderam, então nós temos primeira e segunda Coríntios. A segunda Coríntios aqui, que é a última carta dele, que foi escrita. Então, 30 aproximadamente, não posso dizer 30 anos exatos, mas aproximadamente 30 anos depois nós vemos que Clemente escreveu para a igreja de Corinto. E ali ele fala, na verdade, ele está, na verdade, dando uma disciplina ali nos coríntios também. Então foi uma carta também um pouco negativa. Ele aborda ali um assunto onde os coríntios estavam disciplinando um presbítero sem que o presbítero tivesse direito à resposta, à sua defesa. Então, Clemente ali, ele repreende os coríntios, envia essa carta dizendo que não é a maneira certa de se disciplinar, né, de tratar o assunto. Então, na verdade, foi uma carta também onde ele estava repreendendo os coríntios. Foi uma carta, então, uma carta negativa, onde Clemente exorta eles que não era a forma correta de disciplinar. E pelo teor ali das repreensões, parece que a igreja de Corinto continuava com problemas. E alguns anos depois, né, dessa carta que foi escrita por Clemente, a cidade ali de Corinto foi invadida por bárbaros e nós não temos mais notícias do que aconteceu em Corinto, né, na igreja de Corinto. A última notícia que nós temos sobre a igreja de Corinto foi dada por Clemente 30 anos depois dessa carta. E como eu disse, né, o que parece é que as coisas não estavam muito boas. Lembrando que Clemente ele foi um discípulo do apóstolo Pedro e ele é considerado um dos pais da igreja. Primeiro ponto aqui importante, um ponto importante aqui, que é importante nós destacarmos. Paulo estava planejando ir a Corinto com a autoridade de apóstolo. Olha bem assim, essa era a intenção dele, de ir fazer essa terceira visita com a autoridade de apóstolo. Como eu disse, nós não sabemos se essa visita ocorreu. Paulo tinha ido uma vez, a primeira vez ele fundou a igreja, né? Depois ele foi uma segunda, e agora ele iria, né, pela terceira, eram os planos do apóstolo Paulo. Primeira vez, como eu disse, ele fundou a igreja. Na segunda, ele saiu de lá humilhado, né, com uma grande rebeldia dos coríntios, que tinham ali sido influenciados pelos falsos apóstolos. E agora, ainda continuava. E ele diz que agora, por boca de 2 ou 3 testemunhas, o assunto ia ser resolvido. Né? Ele diz aqui, por boca de 2 ou 3 testemunhas, né, que era o que a lei de Moisés dizia, tudo se resolveria. No versículo 2, nós vemos que quando ele chegasse lá, que Paulo está dizendo aqui, que quando ele chegasse lá, ele não pouparia eles. Ele não pouparia os coríntios. E já tinha poupado antes, mas agora, na terceira ida, ele não pouparia eles da disciplina. Lembrando
que na sua segunda ida, né, como eu disse, ele saiu de lá humilhado, mas agora seria diferente. Estamos falando aqui, meus queridos, de disciplina cristã. O que seria disciplina cristã? Como é feito a disciplina cristã? Segundo Mateus, capítulo 17, no versículo 18, se uma pessoa, vamos dar um exemplo, ela está em pecado, ou se ela estiver numa situação de rebelião com a igreja, com as doutrinas bíblicas, o que deve ser feito nesse caso? Um irmão, ele deve ser exortado. Por exemplo, a pessoa que identificou essas coisas no irmão, ela deve se dirigir ao irmão e, com amor, ela deve exortar essa pessoa. Então, o procedimento que nós fazemos não é de ficar apontando o dedo, de fazer fofoquinha, de causar confusão. Na verdade, nós devemos, com amor, exortar o nosso irmão. Irmão, esse não é um caminho legal, né? Não é um caminho cristão. Nós somos cristãos, nós devemos dar bom testemunho. Então, não é bom que você continue. Você precisa se arrepender desse mau caminho que você está seguindo e se voltar ao Senhor, porque nós devemos andar em santidade segundo os caminhos do Senhor. E aí vamos supor que esse irmão problemático, ele não escuta. Não admito isso, eu não quero saber, e eu não aceito a sua exortação, né? Então, o que essa pessoa ela deve fazer? Segundo Mateus capítulo 17 ali, né? Ele deve chamar 2 ou 3 testemunhas da igreja, né? No caso, um presbítero ou o próprio pastor, e deve informar a igreja, ó, isso é o que está acontecendo, e com 2 ou 3 testemunhas, devem se abordar o irmão novamente, o irmão que está, né, com problemas. E se a pessoa ainda, depois de ser exortada novamente pela igreja, pelos irmãos da igreja, e ela não se arrepender e ela continuar rebelde, ela deve ser, como o próprio texto diz ali, ela deve ser considerada como um publicano ou como um pagão pela igreja. Em Coríntios, né, nós já estudamos isso, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, nós vemos um caso de um irmão que estava cometendo ali um incesto, e ele não tinha se arrependido. E nós vemos que a disciplina e a ordem do apóstolo Paulo foi de excluir aquele homem, né? A ordem que Paulo deu é exclua, é o último versículo do capítulo 5. Ele diz: excluir do meio de vós o malfeitor que não tinha se arrependendo, estava fazendo uma coisa terrível, como Paulo dizia que nem no mundo as pessoas fazem, né? Saindo com a mulher do pai, uma coisa terrível, não queria se arrepender, e Paulo falou: expulsai o malfeitor da igreja. Esse é o fim, né? É o fim que nós vemos pior quando a pessoa ela não se arrepende, ela é excluída do corpo de Cristo. Ou seja, essa pessoa ela não seria mais membro da igreja do Senhor e seria tratado como um publicano ou um pagão. Então, né, resumindo aqui, isso seria a disciplina cristã. A instrução bíblica, se nós olharmos, irmãos, parece ser uma coisa radical. Se nós olharmos, você, puxa, que coisa, né? Excluir pessoas da igreja, coisa difícil, né, de fazer. Mas, irmãos, se nós olharmos a motivação pelo qual isso é feito, nós vemos que, na verdade, não é algo mal, mas, na verdade, é algo bom. É algo que deve ser feito porque é uma coisa boa. O propósito da disciplina, na verdade, assim, a gente vê como uma coisa mal porque a gente entende que o propósito da disciplina é punir as pessoas. Mas, na verdade, esse não é o propósito da disciplina cristã. O propósito da disciplina cristã é como um pai que educa o filho, como Deus, o nosso Pai, nos educa também, querendo que nós mudemos os nossos maus caminhos. O propósito, então, na verdade, não é de punir as pessoas, mas, na verdade, o propósito da disciplina é gerar arrependimento na vida da pessoa, para que a mesma pessoa ali se converta dos seus pecados e se volte ao Senhor. Ou seja, deve ser da pessoa se arrepender e se voltar ao Senhor e mudar os seus caminhos. Então, esse é o intuito da disciplina cristã. Quando a pessoa é exortada e ela não se arrepende, né? A gente espera que ela se arrependa e se volte ao Senhor. Mas quando não acontece, até na última instância, que é de você até excluir a pessoa ou consagrar ela a um pagão, um publicano, tem também como objetivo não de punir, mas que a pessoa se envergonhe e que ela se volte ao Senhor. Então, nós temos isso em mente, nós devemos entender que a disciplina cristã, na verdade, o intuito dela é para que gere arrependimento e para que as pessoas
se convertam e não de puni-las. Por isso que nós devemos fazer isso com amor, irmãos. Né? E não com, vamos lá, vamos expulsar a pessoa da igreja, que coisa, não é dessa forma não, apontando dedos, e já com o intuito de excluir ou de disciplinar, não é esse o intuito. Nós devemos fazer com amor e sempre orando. Nós vamos ver aqui mais para frente aqui a atitude do apóstolo Paulo de um bom pastor, que ele orava, né, tendo esse zelo, esperando que os irmãos se voltem ao Senhor e perseverem na doutrina e perseverem no caminho da santidade. E quais eram aqui os pecados dos coríntios aqui em questão? Nós vemos no versículo 3, o pecado aqui em questão, nós vimos já no capítulo anterior, que Paulo ele cita, né, alguns pecados, mas aqui ele está falando de algo diferente. Né? Que Paulo está falando de eles negarem o apostolado de Cristo que havia em Paulo. E, consequentemente, eles estavam colocando toda a igreja, né, todo o ensino do evangelho na igreja. E esse era uma coisa muito crítica dentro da igreja. Já vimos o que eles disseram no capítulo 10, né, no versículo 10, que os falsos apóstolos ali, eles diziam que a presença do apóstolo Paulo era uma presença fraca e que ele não era eloquente, como esses novos apóstolos ali que chegaram, né, esses falsos apóstolos, na verdade, que falavam coisas bonitinhas, que eles tinham uma boa retórica, estavam ali encantando os coríntios. Igual esses falsos profetas ali que tinham o foco de justamente ali convencer eles com outras intenções. Então, diante deles, eles começaram, então, a negar o apóstolo Paulo. E a resposta do apóstolo Paulo, para com todos os argumentos, nós vemos no versículo 6, onde ele diz que Cristo foi crucificado em fraqueza. Ele foi crucificado como um malfeitor. Ele morreu uma morte humilhante. E ele teve uma morte, na verdade, como de um criminoso. E aos olhos do mundo, Cristo era fraco. E a fraqueza de Cristo era a fraqueza do apóstolo Paulo. E isso que Paulo diz ainda no versículo 3, né? Eu sou fraco nele. Então, Paulo era fraco no Senhor Jesus. Nós já vimos, quando nós estudamos a primeira carta, até falamos bastante do fator cultural que existia ali em Corinto. Eu quero até lembrar o exemplo que eu citei, né? De como era um pouco a cultura dos coríntios. Para o brasileiro, nós temos como paixão o futebol, né? Eu até citei um exemplo que eu achei interessante, quando nós vamos no centro de uma cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade grande, nós vemos que sempre tem um menininho com a bola de futebol, fazendo embaixadinhas, né, fazendo coisas ali, né, para as pessoas, e deixa um chapeuzinho ali, um box ali, para o pessoal colocar ali, no caso, uma gorjeta, né, ele ali arrecadar dinheiro. Em Corinto, eles faziam a mesma coisa, mas não era com futebol. Na verdade, nem existia futebol ainda, mas era com filosofia. Pessoas iam nas praças, faziam grandes discursos, discursos eloquentes, filosóficos, e as pessoas gostavam e colocavam ali a caixinha no chapéu, né, ou numa caixinha. Então, para vocês entenderem, essa era a grande paixão da cidade de Corinto, era pela filosofia, pela boa retórica. Então, eles esperavam isso de um pastor dentro da igreja. E Paulo, na verdade, ele não era assim. Porque ele não queria pregar, como ele chama, vãs filosofias. Vãs filosofias, boa retórica, mas ele queria pregar apenas Cristo e Cristo crucificado, com humildade e com simplicidade. Né? Então, nesse contexto de Paulo apontar só para Cristo de uma forma simples e humilde, eles estavam repudiando. E os falsos apóstolos, sabendo do fator cultural, do que eles gostavam, estavam colocando eles contra o apóstolo Paulo. Né? Então, esse aqui era o contexto que se aplicava. E Paulo diz que a minha fraqueza, né, eu sou fraco em Cristo. E o próprio Senhor foi crucificado como um malfeitor. Então, a gente não tem que ter como base boa retórica e filosofia. Né? Pelo contrário, devemos pregar Cristo como ele é. Né? E a fraqueza de Cristo era a força de Paulo. E a fraqueza de Cristo é a nossa força também. Né? E Paulo disse, né, nós estudamos no capítulo anterior também, que Paulo diz que o poder de Deus é manifestado aonde?
é manifestado na fraqueza, né? Paulo já dando início aqui, né, para continuar no capítulo 13. Então, nós devemos entender que o poder de Deus não é manifestado na boa retórica, em boas filosofias. Pelo contrário, são vãs filosofias, são inúteis. Na verdade, o poder de Deus é manifestado na simplicidade e na fraqueza. É onde Deus nos aperfeiçoa. É onde está a humildade. Onde tem boa retórica, onde tem boa filosofia, as pessoas se ensoberbecem. Onde tem a fraqueza, Deus nos aperfeiçoa. Tem humildade, Deus ali trata da gente. Então, nós devemos entender esse princípio muito importante e é exatamente isso que o apóstolo Paulo combate aqui em toda a sua segunda carta e na primeira carta também, né? Devido a esse fator cultural, né? Que nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Paulo aborda 4 capítulos da sua primeira carta para cobrir essas divisões ali. Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Cefas, de Pedro, e é aquela confusão toda, e cada um fazia o seu grupinho de acordo com as coisas que eles gostavam. E tudo isso estava errado, irmãos, e tudo isso é errado, né? Nós devemos focar em Cristo e em Cristo crucificado. No versículo 5, Paulo diz: provem a si mesmos, né, se vocês estão em Cristo. Olhe bem, porque Paulo viu a atitude deles e falou: peraí, vocês têm que analisar como vocês estão fazendo as coisas, que não está muito certo, não. No versículo 5, Paulo incentiva eles a se analisarem se eles estavam realmente em Cristo, porque essa atitude deles não era atitude de verdadeiros cristãos. Paulo, ele pregava Cristo de uma forma inteiramente cristocêntrica, como nós já vimos aqui nas 2 cartas, né? As cartas de Paulo são totalmente cristocêntricas, focadas em Cristo. E eles não estavam seguindo dessa forma. Então, Paulo fala, vocês têm que analisar, né? Essa atitude de vocês não é atitude de cristão, né? E Paulo faz isso com sinceridade. Ele faz isso com muita sinceridade, porque havia uma possibilidade deles realmente não terem se convertido ao Senhor, ou eles não terem entendido absolutamente nada. Isso porque cometer erros, todos nós cometemos, irmãos. E nós nos arrependemos deles e continuamos, né, a nossa caminhada com Cristo. Agora, ir contra o ensino, duvidar do ensino apostólico cristocêntrico, duvidar de tudo que Deus fez através de Paulo, um verdadeiro apóstolo, aí eles corriam risco de talvez de nunca, de não ter entendido nada e, consequentemente, não ter tido uma conversão genuína com o Senhor. Isso porque a sua motivação, se a nossa motivação, né, e a sua motivação não for Cristo, talvez, né, se você se converteu, do que você se converteu e para o que você se converteu, se a pessoa não sabe disso, talvez ela não sabe nem, ela nem tenha se convertido. E nós vemos, irmãos, que essa é uma realidade que nós vemos nos nossos dias. Eu sempre falo que eu já conversei com bastante pessoas, tem muitas pessoas que vêm da nossa igreja, de seitas, e eu vejo que muitas dessas pessoas, elas não se batizaram com a motivação correta. Na nossa igreja mesmo, claro que eu nunca posso dizer, irmãos, esse batismo é correto, esse batismo não é correto, isso não cabe a mim, porque eu não conheço o coração das pessoas. Mas o que nós fazemos normalmente, eu sempre faço um discipulado com os irmãos para entender qual que é a motivação deles. E eu normalmente, irmãos, muitos que fazem um discipulado depois não querem batizar, porque eles entendem que a motivação não é Cristo. E eu sempre falo, se a motivação não for Cristo, não batiza. Uns vão para a igreja por causa de namorado, de namorada, ou vai por causa da mãe, do pai, quero que meu filho batize, aí ele, eu quero que meu pai batize, e vai lá, quero batizar, né? E a gente vai lá, vai fazer o discipulado e fala, não, você está batizando porque seu papai e sua mamãe querem que você batize. Não, não pode, não é a motivação correta para você batizar. Então, quando nós fazemos o discipulado, nós entendemos essas coisas. E eu tenho visto que algumas pessoas, quando chegam na nossa igreja, a gente começa a fazer um discipulado, explicar as coisas, as pessoas, elas mesmas falam, nossa, eu não batizei da maneira correta. Porque eu batizei pressionada, eu batizei porque eu cresci na igreja, mas eu não batizei por causa de Cristo. Então, se não batizou por causa de Cristo, não deveria ter sido batizado. Então, eu nem falo, no caso, teve na nossa igreja pessoas que falaram, eu quero batizar da maneira correta agora, então você se batiza. E eu nem falo rebatismo, não existe rebatismo, irmãos. Existe um batismo só. Ou a pessoa batiza corretamente, ou ela nunca batizou, né? Por isso que, da mesma forma como na Igreja Católica,
As pessoas, quando vêm para o cristianismo, né, protestante, nós falamos para elas, né, se batizarem novamente, porque o batismo de criança elas não entendiam nada. Da mesma forma, infelizmente, nos nossos dias, nós temos que reavaliar se as pessoas realmente foram batizadas da maneira correta, porque o foco deve ser Cristo no batismo. E o nosso foco da nossa caminhada deve, do início ao fim, até o fim das nossas vidas, continuar Cristo. E era isso que estava em jogo aqui, irmãos. Que o apóstolo Paulo está falando para eles. Vocês têm que avaliar a situação de vocês. Nem parece que vocês estão em Cristo, né? Exatamente isso que ele fala, né? Vocês têm que avaliar se vocês realmente estão em Cristo. E isso, meus queridos, é uma coisa que nós devemos aprender, irmãos, um princípio muito importante, né? Que nós devemos seguir os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos bíblicos. Por quê? Se você negar os ensinamentos da Bíblia, você certamente, irmãos, não se converteu da maneira correta. Tem pessoas que se batizou, mas nunca leu a Bíblia, né? Nós devemos entender os princípios bíblicos, o plano de Deus salvífico. Senão, como que você vai batizar, né? Então, essas pessoas que estavam negando a Bíblia em Coríntios, havia uma possibilidade ali de eles nunca terem entendido realmente o propósito, né? Ter entendido o Evangelho, né? E não pode ser dessa forma, né? Uma pessoa que nega o Evangelho, ela talvez, né? Ou ela nunca, na verdade, se converteu. E esse é o grande ponto aqui que o apóstolo Paulo está fazendo. E no caso aqui, eles não se arrependeram do que eles estavam fazendo, né? Alguns aqui. Vamos supor que eu negue uma doutrina. Se eu não sou, né? Se eu sou um verdadeiro cristão, essa possibilidade pode acontecer apenas se eu não entendi a doutrina. É importante a gente entender isso. Isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo também, isso acontece com todos nós. O que não pode acontecer é nós conscientemente fazermos isso. Você saber da doutrina e você fala, não quero seguir essa doutrina, não. Você ser rebelde com a doutrina, isso não pode acontecer. Você fazer por ingenuidade ou talvez por não conhecer a doutrina, isso pode acontecer. Ou por não entender direito. Mas consciente da doutrina e você negar, um cristão, não há essa possibilidade, irmãos. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu já entendia Bíblia, eu já entendi Bíblia da forma errada, né? E aí eu li o texto, estudei mais, e aí quando eu entendi, né? Eu me rendi ao texto. E essa deve ser a atitude nossa. Quando você entende o texto, você deve se render ao texto. O que nós não podemos fazer é continuar em rebeldia contra o ensino bíblico. Isso jamais deve acontecer. E um cristão genuíno nunca vai fazer isso, irmãos. De coração. Entender que é aquilo que Deus espera de nós. Esse é o ensinamento bíblico, mas eu não vou fazer. Isso é rebeldia. E o cristão, ele não pode viver em rebeldia. Ele não pode. Ele, na verdade, ele tem que se render ao evangelho por inteiro. Né? Nós não podemos viver em rebeldia com o ensino bíblico. Ir contra o evangelho. Aqui Paulo está falando do pecado de rebelião. E isso, meus queridos, destrói igrejas, divide igrejas e acaba com igrejas. Isso é algo terrível. E isso só pode ter origem de um coração não transformado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, ela nunca vai nessa direção. E Paulo está incentivando eles a analisarem, né, como estavam a vida deles de cristãos, né? Como vocês estão com Cristo, se vocês estão realmente em Cristo. Como Paulo diz, Cristo está em vocês, e vemos que primeiramente Paulo exorta eles a analisarem suas vidas. E em seguida, no versículo 7 e no versículo 8, Paulo diz que estava orando por eles. Que estava orando para que eles fizessem a coisa certa. No versículo 7, Paulo disse que estava orando para eles não fazerem nada de mal. E isso para eles se arrepender, né? Se arrependerem do que eles estavam fazendo, no caso, né? E Paulo, como um verdadeiro apóstolo aqui, um verdadeiro pastor, ainda que pareça que eu seja reprovado, ele diz aqui. Paulo diz isso porque isso era o que eles achavam de Paulo.
Paulo, incentivado pelos falsos apóstolos, eles tinham uma impressão que Paulo era um pobre coitado, que tinha a presença fraca e não usava de boas filosofias e boa retórica. E ainda, Paulo diz, ainda que vocês achem isso de mim, se arrependam. Se arrependam. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. E no versículo 8 aqui, Paulo diz, porque não podemos ir contra a verdade. Olha que interessante, ele está falando isso. Então, Paulo incentiva eles a analisarem o que eles estavam fazendo, ora por eles e diz para eles que eles não fossem contra a verdade. E ele mesmo não poderia ir contra a verdade. Isso para que quando ele fosse ter com eles nessa terceira viagem, que eles estivessem ali, quando Paulo chegasse lá, praticando todas essas coisas. E Paulo não tivesse que disciplinar-os, né? E disciplinar eles, no caso. Então, essa era a intenção do apóstolo Paulo. Isso porque se Paulo chegasse lá e eles tivessem se arrependido e tivessem praticando a verdade, Paulo não iria fazer nada, não seria necessário ele fazer nada. Porque, como ele mesmo diz aqui, ele só pode ir em favor da verdade e nunca contra a verdade. Então ele diz isso aqui nesse sentido, orando, incentivando a eles a avaliarem o que eles estavam fazendo, orando, intercedendo por ele para que Deus agisse na vida deles e eles mudassem, e quando o apóstolo Paulo chegasse lá, eles não estivessem ainda em rebeldia. E é uma coisa maravilhosa aqui que nós vemos, irmãos, um coração do apóstolo Paulo, de um verdadeiro pastor, né? E no versículo 10, Paulo dá o motivo dele ter escrevido essa carta. Paulo poderia ir a Corinto com a autoridade de um apóstolo de Cristo. Notem bem aqui, Paulo era um enviado direto da parte de Cristo. E como um enviado direto de Cristo, ele tinha a autoridade de Cristo por detrás dele. Ele poderia chegar lá, disciplinar e até expulsar os malfeitores. Ele tinha essa autoridade, a autoridade de apóstolo. Mas ele não queria fazer isso. Ele queria que eles fizessem a coisa certa. Ele queria que eles se arrependessem, porque fazendo assim, quando Paulo chegasse lá, ele não seria necessário Paulo disciplinar eles. E Paulo tinha esse coração grande, esse coração de pastor. Ele era um pastor amoroso e que orava por eles para que eles se arrependessem. Ele orava para que ele não tivesse que disciplinar eles. E no versículo 11 e no versículo 12, Paulo se despede deles, dizendo: quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede no mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. E ele sauda aqui, né, com ósculos santos. Eu vou abordar isso aqui no final. Foram 4 exortações aqui que Paulo termina. A primeira é: aperfeiçoem-se. O que Paulo está querendo dizer aqui para eles se aperfeiçoarem? Cresçam. Havia uma necessidade dos coríntios crescerem na fé. Porque Paulo foi uma vez lá, foi 2, a segunda vez foi uma confusão total. E na terceira, Paulo está aqui, na verdade, falando: tem que resolver um negócio aí. Se precisa, eu vou ter que disciplinar vocês, mas eu não quero fazer isso. Cresçam, se aperfeiçoem, irmãos. Né? O cristão não pode ficar tomando leitinho a vida toda, não. Né? Vamos crescer. Então, essa é a primeira exortação que Paulo dá a eles. Cresçam, aperfeiçoem-se. Segundo aqui, console uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Em meio a tantos problemas que nós temos, até na igreja, aquela confusão que estava, console uns aos outros, ajudem uns aos outros, estejam juntos. E a terceira exortação vai nessa linha também. Sejam do mesmo parecer. Ou seja, a igreja não deve viver em brigas, não deve viver se dividindo, tendo o clubinho do apóstolo Paulo, o clubinho do Apolo, o clubinho de Pedro. Não deve ser assim, irmãos. Todos nós somos de Cristo. E ninguém é ninguém na igreja. Cristo é o cabeça. Todos nós pertencemos a Ele, somos corpo
de Cristo. Então, Paulo está falando, não tem que haver essas divisões, nós devemos estar no mesmo parecer, não deve haver maledicência na igreja, pessoas falando mal umas das outras, não deve haver divisões, nós devemos estar em harmonia. E a quarta também vai na mesma linha, Paulo recomenda e exorta eles a viverem em paz, né? Chega de confusão, Coríntios, né? Não vivam em guerra, né? Não viva se dividindo, vivam em paz. E aí ele fala, né? E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Interessante que essa afirmação de Paulo, ela resume bastante coisas aqui. Como já vimos no estudo da primeira carta, a igreja de Corinto, ela se gloriava em ser uma igreja cheia dos dons. Isso era uma das coisas também que eles estavam se gloriando. Ali tinha até surgido, como nós já estudamos, né, na primeira carta, que tinha surgido o grupo dos chamados, como Paulo chama os espirituais. Então ali tinha, esse grupo foi um problema também, né? Como nós já estudamos, né, o grupo dos espirituais. Irmãos que achavam que eram mais espirituais do que os outros e que eram cheios dos dons. Esses irmãos causaram uma confusão, no entanto que Paulo teve que escrever 3 capítulos, né, falando sobre os dons, que foi o capítulo 12, explicando o que eram os dons, o capítulo 13 falando um caminho mais excelente, o capítulo 14 para resolver o problema todo, né? A desordem que estava acontecendo ali em Corinto, né? Então, o que estava acontecendo? Esses irmãos ali estavam fazendo os espirituais. Eles achavam que eram muito espirituais e estavam transformando um culto público em uma grande desordem, né? E Paulo usa ali o capítulo 14, boa parte do capítulo 14 de 1 Coríntios, dizendo que se entrassem pessoas novas ali, pessoas incrédulas, pessoas visitantes ali, Paulo usa essa palavra, não acharão que são um bando de loucos, né? E é assim que Paulo aborda eles. Não acharão que são um bando de loucos? E Paulo chama eles a um culto com ordem e com decência. Por isso que eu sempre destaco que é muito importante nós fazermos um culto de uma maneira organizada, de uma maneira cristocêntrica, com ordem e com decência. Então, alguns achavam que Deus estava com eles por causa das manifestações dos dons. E Paulo mostra que eles eram imaturos. Esses espirituais, o grupo dos espirituais, eles eram muito imaturos. Agora, imaginem aqui, irmãos, uma igreja cheia de dons e, ao mesmo tempo, uma grande baderna. Ao mesmo tempo, uma grande divisão. Ao mesmo tempo, eles estavam humilhando o apóstolo Paulo e dando ouvidos a falso profeta. O negócio é meio bagunçado aqui. E Paulo termina a carta orando por eles, para que eles se arrependessem, senão Paulo iria exercer a disciplina, ao ponto até de excluir os que não se arrependessem. E Paulo, no versículo 11, termina dizendo: cresçam, consolem uns aos outros, estejam unidos e não divididos. Assim o Senhor estará convosco. Por isso que eu, quando vejo esses problemas nas igrejas, eu gosto de destacar, irmãos. E é importante a gente destacar para que a gente não cometa os mesmos erros que os coríntios estavam cometendo e que Paulo estava combatendo, todos eles. Porque essa era a atitude de Paulo, de chamar eles para fazer a coisa certa. E muitas vezes deles se arrependerem, quando era um caso. Divisões, pessoas que ficavam falando mal na igreja, pessoas que negavam o ensino bíblico, pessoas que, né, como eu disse, transformavam o culto em desordem, né, que transformavam a liberdade cristã em libertinagem, entre outras coisas que a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer, né? Como Paulo citou aqui, alguns pecados também de prostituição, inveja, orgulho, e ainda que, ao mesmo tempo, os dons se manifestem, que a igreja deve ser chamada ao arrependimento. Não devemos confundir. Tem manifestação, mas está tendo coisa errada, nós temos que tratar o que é errado. Às vezes as pessoas, nós somos muito espirituais, somos irrepreensíveis. Nunca devemos andar por esse caminho, irmãos. Achar que nós somos espirituais. Eu oro muito. Eu prego. Eu não sou nada, irmãos. A nossa atitude... É interessante uma atitude, uma exortação bíblica que nós temos, que nós devemos sempre olhar para o irmão como se ele fosse maior do que a gente. Você já parou para pensar nisso? Isso é algo interessante, porque o nosso ego, irmãos, na verdade, ele sempre se enche.
Até quando nós estamos ao redor de outras pessoas, o nosso ego sempre se enche e a gente tem esse instinto, né, essa nossa natureza caída, de sempre querer ser melhor do que os outros. E isso é exatamente o contrário do que nós devemos fazer. Nós devemos olhar para o outro, para o irmão, para as pessoas e falar: ele é maior do que eu. Olha que coisa interessante. É interessante, é algo para a gente se vigiar, para que a gente não se ensoberbeça. Ah, eu falo bem, eu falo bonito, né? Você pode ficar, né? Nossa, eu sou melhor que os outros. Ah, eu oro muito, eu sou uma pessoa muito espiritual. Irmãos, eu prego na igreja, né? Olha, eu vou lá, estou pregando todo domingo, eu não sou nada, irmãos. A gente não deve se engrandecer por nada que nós fazemos e devemos ter humildade, devemos entender, irmãos, da mesma forma como o apóstolo Paulo, não cometer o mesmo erro dos espirituais de Corinto, que achavam que por causa das manifestações eles estavam bem com Deus, e na verdade estava tudo errado, lá estava uma grande confusão, muitos em pecado, e a igreja estava uma bagunça total. E olha aqui, irmãos, nós estamos terminando a segunda carta, após ter estudado toda a primeira e toda a segunda. Essa igreja foi um problemão para o apóstolo Paulo. Tinha muito problema nessa igreja, muito problema, e como eu disse, até depois de Paulo, não sabemos se ele teve a terceira visita, mas pelo que o pai da igreja, Clemente, nos informa é que a igreja continuou problemática, né? Continuou problemática. Então devemos entender esse princípio também, tá? Manifestação de dom não quer dizer que você é maturo. O fato de você fazer as coisas para Deus, pregar, orar, ou fazer o que quer que Deus colocou você para fazer, não quer dizer que você é mais espiritual do que os outros. Devemos ser humildes, irmãos, e olhar sempre os outros como se fossem maior do que nós. Deus não age, né, nas coisas erradas, irmãos. Por isso que a Bíblia sempre nos chama para fazer o que é certo. E ao menos que seja para corrigir, né, para que a pessoa venha ao arrependimento. Agora, se a igreja continua no caminho errado, eu falo isso diversas vezes, ela deixa de ser igreja, irmãos. E nós, como pessoas que somos a igreja, a partir do momento que nós se tornamos rebeldes para com o ensino bíblico e para com Deus, nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de ser igreja, né? E quando chega ao ponto até de nós podermos ser expulsos da igreja por rebelião. Por isso que a rebeldia nunca é um caminho que o cristão deve seguir. Nós devemos seguir sempre em humildade às doutrinas bíblicas e sempre em submissão não a homens, mas ao nosso bom Senhor, sempre buscando a santidade e andar da forma correta para com o nosso Senhor. E Paulo aqui queria que eles estivessem nas verdades do evangelho, para que o Senhor estivesse com eles, e assim o Senhor será convosco, né? Como o texto diz, assim Deus estará convosco. E no último versículo, né, Paulo aqui, no versículo 12 aqui, né, antes dele dar a saudação final, a graça do Senhor, né, como ele costuma fazer, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, a bênção apostólica. No final do versículo 12, ele fala para saudar uns aos outros com ósculo santo. A gente já falou isso aqui algumas vezes também, irmãos, sobre ósculo santo. O significado de ósculo santo significa beijo, né? Isso era uma saudação comum naquela época, inclusive até entre brasileiros, né? Eu não estou certo portugueses, italiano também, eles têm esse costume também de dar beijo quando cumprimenta. Muitos brasileiros também. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu já vi casos na igreja de irmãos beijoqueiros que ficam beijando as irmãs, e eu, particularmente, não gosto. Mas era um costume da época, né? Um beijo santo, aqui Paulo fala, né? Sem malícia, sem maldade, né? Mas eu acho que esse negócio de beijação, eu mesmo vou falar para os irmãos, eu não gosto. Eu mesmo gosto de pegar irmãos, né, dou a mão, as irmãs também, não tem negócio de beijo, não. Dá a mão, graça e paz, ou só faz um alô, né? Eu particularmente, né? Se as pessoas também, às vezes, têm uma intimidade maior, dá um beijo assim, eu não vejo problema também. Não estou dizendo que é errado. Eu, particularmente, não gosto, né? Que ninguém venha me dar beijo, né? Eu gosto de dar a mão só, graça e paz, tá tudo certo, né? Mas, enfim, né? Deixa a critério dos irmãos. Mas aqui, só para informar, a palavra é beijo santo. Eles tinham esse costume de dar beijo, né? De saudar os irmãos com beijo santo. Então, Paulo termina assim, né? Dando a bênção apostólica. Então, nós terminamos aqui, meus queridos, 2 Coríntios. O finalzinho, Paulo, ele resume bastante aqui também, abordando que, se fosse necessário, ele teria que
aplicar uma disciplina aqui. Então, acho que a gente abordou o que é disciplina, abordamos algumas coisas que já estavam acontecendo na primeira carta, na segunda carta. Claro que eu não falei tudo, né, irmão? É tanta coisa. Se a gente for cobrir tudo, né, que a gente já estudou, mas deu para dar uma boa resumida aqui, né? De qualquer forma, também, a gente vai ter depois um momento para tirar dúvidas depois aqui, né, do estudo. Tá? Então, vou pedir então para a Valquíria terminar.